Qual foi o gol do Fluminense que você mais comemorou na sua vida? Já parou pra pensar nisso? Claro que muita gente vai falar que foi o gol do John Kennedy contra o Boca na final da Libertadores. Afinal, era um título que a gente esperou por muito tempo. E é exatamente por isso que hoje aqui a gente não vai poder citar gols em finais. Até porque aí ficariam só os mais óbvios e não é isso que a gente quer hoje. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Pitacos do Tinoco e hoje o tema é bem simples. Eu elenquei aqui, eu fiz um top 10 dos gols que eu mais comemorei do Fluminense em toda a minha vida. Mas tem um adendo no vídeo de hoje, eu não posso citar aqui gols em finais de campeonatos. Então aí não vai valer final de Carioca, final de Primeira Liga, que inclusive eu tava no estádio lá em Juiz de Fora em 2016. Também não vale Libertadores e nem a Recopa que foi conquistada esse ano. Mas antes de começar, deixa o like aqui embaixo, vai. Eu tô te pedindo na moral porque é de graça. Eu já pedi alguma coisa que não fosse de graça aqui pra vocês? Não pedi, né? Então deixa aqui que vai me ajudar muito. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Pra abrir a lista aqui em 10º lugar, logo de cara um Fla-Flu, que não é tão comentado assim, mas que pra mim naquele momento foi muito marcante. Semifinal da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense, gol de Luciano em 2019. Esse Fla-Flu não é tão comentado e não é tão lembrado ali pela torcida, porque é uma Taça Guanabara que a gente passa pelo Flamengo na semifinal, mas logo depois perde ali pro Vasco na final daquele torneio, então a gente não lembra tanto assim, até porque nem é legal de lembrar sobre esse campeonato, né? Mas aquele gol do Luciano, né, aquele gol do 1-0 que a gente ganha o Flamengo já no finalzinho do jogo é bem marcante pra mim. O gol tem ali suas particularidades, né, começa a jogada ali com o Arrascaeta, que foi a peso de ouro contratado ali pelo Flamengo, num hype gigantesco e todo mundo comentando sobre isso. Aí o Arrascaeta pega a bola, perde, o Johnny Gonzalez recebe ali um passe de profundidade, toca de esquerda pra entrada da área e o Luciano de primeira ali pro gol do Diego Alves, se eu não me engano. Cara, eu tava no Maracanã nesse dia e eu comemorei demais esse gol. Pô, o gol sai aqui, deixa eu até conferir. Cara, o gol sai aos 95 minutos de jogo, ou seja, 50 minutos ali do segundo tempo. Finalzinho, se eu não me engano, no último minuto de jogo, o juiz tinha dado 6 de acréscimo. Então, assim, cara, pra mim foi um gol muito marcante que eu comemorei demais no Maracanã. Em 9º lugar na lista, um gol de Libertadores, mas não da Libertadores que a gente conquistou em 2023, e sim a de 2021. Monumental de Núñez, River Plate, Fluminense, gol de Caio Paulista, o apeludo. Cara, esse jogo contra o River foi um jogo, assim, muito maneiro pra mim. Era a gente vendo um Fluminense, depois de muito tempo, indo na Argentina, no Monumental de Núñez, e ganhando o River Plate com autoridade. Teve toda aquela ali questão ali do Covid, que acabou atrapalhando o River Plate, mas era um River com vários nomes fortíssimos, né? Nomes titulares, destaques daquele time. Vou até citar pra vocês aqui, tinha um goleiro Armani, que era titular e foi titular por muito tempo do River Plate, o De La Cruz, que hoje tá no Flamengo, o Carrascal, o colombiano, joga muita bola, o próprio Julián Álvares, né, que foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina sendo titular, campeão da Champions com o Manchester City, hoje tá no Atlético de Madrid, um jogadoraço e tava naquele River Plate há pouquinho tempo atrás, então era sim um River Plate com vários nomes estrelados de um elenco muito forte. Então, não dá pra tirar nenhum mérito do Fluminense nessa vitória lá na Argentina, e esse gol do Caio Paulista é muito comemorado por mim. Pô, assim, uma assistência linda do Fred, né, jogando quase que como um camisa 10, quase não, o Fred jogou como um meia nesse jogo, jogou como um camisa 10, deu 2 assistências, uma pro Nenê no segundo gol e essa pro Caio Paulista, que foi pra abrir o placar, lindo, um cruzamento assim, nem foi um cruzamento, foi um passe na verdade, deixou o Caio ali de cara pro gol, então esse jogo é muito marcante pra mim e esse gol do Caio eu comemorei demais dentro de casa. Em 8º lugar, a primeira aparição de Germancano nessa lista aqui e pelo Carioca de 2022. Eu falei aqui lá no início que não vale citar nenhum gol em final de campeonato, mas vale citar em classificação. Eu tô falando do gol do Cano que eliminou o Botafogo na semifinal do Carioca daquele ano. O Fluminense tinha acabado de ser eliminado pelo Olímpia naquela pré-Libertadores, vocês vão lembrar muito bem, a gente ganha o primeiro jogo no Engenhão, depois perde lá no Paraguai, um vexame nos pênaltis, e a gente foi jogar essa semifinal do Carioca, ganha o primeiro jogo 1-0 com o gol ali do William Bigode, e depois chega no segundo jogo, o Botafogo faz 2 gols e naquele momento estava se classificando. O Fluminense precisava só de um gol, porque tinha vantagem de 2 resultados iguais. Ou seja, se o Botafogo ganhasse por só um gol de diferença, o Fluminense passaria. Mas abriram o placar ali, depois ampliaram com 2 gols do Erisson, inclusive. Ele até fez outro que acabou sendo anulado.
O Fluminense estava sendo eliminado até os 52 minutos do segundo tempo daquele jogo. Uma eliminação para um time fraquíssimo do Botafogo, que já tinha se tornado SAF, se eu não me engano, mas que ainda estava com um time bem fraco, os reforços de peso ainda não tinham chegado, e até os 52 minutos do segundo tempo, o Fluminense estava sendo eliminado, até que Germancano, num ato heróico, primeiro deles, assim, com a camisa do Fluminense em classificações, faz um gol de barriga. Ele acha ali um gol de barriga depois de uma finalização do Ganso na trave. Ela volta e ele finaliza todo desengonçado de barriga, sai comemorando igual um maluco. E eu lá no Maracanã também, igual um doido, comemorando muito aquele gol. Mas foi um gol, assim, uma comemoração mais no ódio, sabe? Não foi aquela comemoração de felicidade, de alegria. Foi uma comemoração de um gol que a gente precisava muito, que seria um vexame ser eliminado do Botafogo. Então foi aquela ali na raiva, na raça, no ódio. Mais um Fla-Flu na lista, o 7º lugar por aqui é o gol de Iago Felipe em 2021, mas pelo Brasileirão de 2020, foi em janeiro de 21 inclusive, aquele Brasileirão que se estendeu por conta da pandemia, jogo sem torcida, aliás. Esse jogo já foi citado aqui, se eu não me engano, foi no dos melhores Fla-Flus que eu assisti, ou nos maiores Fla-Flus, não vou lembrar o certo, mas tem que ser falado novamente. A escalação que o Fluminense entra nesse jogo beira o inacreditável, cara. Eu trouxe a escalação aqui, eu sei que eu já citei em outro vídeo, mas faz um tempinho eu vou trazer aqui de novo. Vamos lá. No gol, Marcos Felipe. Vamos lá. No sistema defensivo ali, o lateral, Calegari. Zagueiros, Lucas Claro, Matheus Ferraz. E lateral esquerdo, ele, Danilo Barcelos. Olha esse meio campo, cara. Hudson, Yuri e Iago Felipe jogando de camisa 10. E no ataque, Michel Araújo, Wellington Silva e Fred. Cara, é um time muito fraco, assim, muito fraco mesmo em relação a nomes, em relação à qualidade técnica, que estava enfrentando um Flamengo que era a base do Flamengo campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019 com uma ou duas alterações ali. Então era um time muito forte do Flamengo ainda contra um time bem enfraquecido tecnicamente do Fluminense. E aí essa magia do Fla-Flu voltou a aparecer, né? O Flamengo abre o placar naquele jogo ali com a Arrascaeta, num gol meio estranho que ele cabeceia e o goleiro do Fluminense tá deitado ali no chão depois de um corte meio que errado do Matheus Ferraz. Aí o Lucas Claro empata também de cabeça e aos 93 minutos de jogo, aos 48 ali do segundo tempo, Felipe Luiz dá uma entregada monstra ali pro Iago Felipe. Iago sai correndo, consegue chegar na frente do Ilharão e dá uma cavadinha ali por cima. Se eu não me engano, ou era do Diego Alves ou era do Hugo Neneca. Enfim, belo gol do Fluminense depois de uma entregada do Felipe Luiz. Não foi a primeira vez, inclusive, que o Felipe Luiz entrega um jogo pra gente. E, cara, eu comemorei demais esse gol dentro de casa. Comecei a gritar igual um maluco. Era um Fla-Flu que a gente precisava muito ganhar. O Fluminense tinha acabado de ser demitido ali, né? O Roger Machado. O Marcão tava assumindo, mas tava com Covid. O treinador desse jogo foi o Ailton, gente. Não era nem o Marcão. Então, pra vocês verem o nível desse jogo. Agora um gol que foi feito num mata-mata, mas que a gente foi eliminado. É isso mesmo. O gol do João Pedro de bicicleta na Copa do Brasil de 2019 contra o Cruzeiro. Cara, esse gol, assim, dispensa comentários, né? Vocês vão se lembrar daquele gol. Não tem nem o que falar, é um golaço. E, além disso, foi o gol que levou o Fluminense a disputar ali os pênaltis para tentar uma classificação na Copa do Brasil, porque vinha sendo eliminado até os 97 minutos de jogo. Então foi no último lance também. Cara, foi uma jogada ali do Miguelzinho, tinha acabado de aparecer nos profissionais. A bola vem pro Danielzinho, é muitozinho ali no time. Aí o Danielzinho coloca essa bola ali por cima na entrada da área. O João Pedro vira uma bike, não sei nem como é que ele arrumou aquilo. Eu não tava esperando, acho que ninguém que tava no Mineirão tava esperando. Se eu não me engano, o Fio tava no Mineirão desse jogo também. Falou que comemorou pra cacete, ficou sem acreditar no gol de bicicleta do João Pedro. Enfim, golaço e muito importante naquele momento, mesmo a gente não tendo passado contra o Cruzeiro, que foi rebaixado, inclusive, naquele ano. Naquele momento do gol, foi de uma euforia absurda, cara. Eu comemorei demais aquele gol do João Pedro. 12 anos atrás, o Fluminense se sagrava tetracampeão brasileiro ali no jogo contra o Palmeiras em 2012. E o gol que a gente tá falando aqui é o terceiro gol do Fred do Fluminense, né? Porque falam que aquele segundo gol ali que desviou não foi do Fred na súmula. Enfim, o terceiro gol que o Fred participa e o terceiro gol do Fluminense no jogo. Vencendo aquele jogo e dependendo de alguns outros resultados naquele Brasileirão e naquela 35ª rodada, o Fluminense seria campeão brasileiro e foi justamente o que aconteceu. O jogo começou bem tranquilo, o Fluminense abriu 2-0 e parecia que ficaria assim até o final. O problema é que o Palmeiras naquele momento estava brigando para não cair, posteriormente eles seriam rebaixados naquele Brasileirão e eles conseguem uma reação. Conseguem fazer ali o 2-2, empatam, fazem 2 gols.
e eles têm uma chance muito importante e muito clara já ali no final do jogo também, que o Cavalieri salva. Então foi um jogo muito tenso até o final. E aí, cara, aos 42 minutos do segundo tempo, o Jean aparece pela ponta, pela ala direita ali, dá o passe na entrada da área e o Fred de primeira de chapa faz aquele terceiro gol ali e começa a explodir todo mundo lá, que eu tava assistindo o jogo na casa do meu tio, né, ali na Barra da Tijuca com os meus pais. Lembro de comemorar demais, muitos fogos de artifício, mostrando ali na tela da Globo, né, os torcedores do Fluminense comemorando, fazendo assim o 4, né, de tetracampeão, e com a narração do Galvão Bueno. Cara, esse gol é especial demais. O primeiro jogo disputado pelo Fluminense em um Mundial FIFA. Tenho certeza que você comemorou igual um doido aquele gol do John Arias contra o Al-Ahly. Foi um jogo muito tenso do início ao fim, né? O adversário por si só já era muito complicado, afinal a gente tá falando do maior campeão africano da história. O Al-Ahly teve algumas chances bem perigosas antes do gol do Arias, inclusive, mas aí já no segundo tempo ali, próximo dos 20 minutos, dos 15 minutos do segundo tempo, Marcelo recebe um lançamento, dá aquele domínio de maluco, dá uma caneta, um lance genial, sofre o pênalti e quem pega a bola pra bater? Ele. O decisivo John Arias assume essa bronca, faz aquele golaço e eu fico em casa aqui comemorando igual maluco. Afinal, eu não tenho dinheiro pra ir para a Arábia Saudita pra ver jogo do Fluminense Mundial de Clubes. Infelizmente, ainda não cheguei nesse patamar, né? É um momento que eu tenho certeza que nenhum torcedor vai esquecer. Todo mundo que vivenciou aquele momento, aquele gol do John Arias, aquele jogo contra o Al-Ahly. Afinal, era o primeiro gol do Fluminense em mundiais da FIFA. Marco histórico e eu tenho certeza que vai ficar na cabeça e no coração de todo mundo para sempre. Samuel Xavier no ângulo. Fluminense e Argentinos Júniors pelas oitavas de final da Libertadores 2023. Cara, assim, de longe, um dos momentos e um dos jogos de maior tensão que eu vivenciei no Maracanã desde que eu comecei aí no estádio, né? Desde que eu me lembre, pelo menos. Eu comecei, se eu não me engano, a primeira vez que eu fui foi em 2006, mas eu começo a entender mesmo e começo a me lembrar de momentos importantes no Maracanã em 2008, naquela final de Libertadores que a gente não gosta nem de lembrar, né? O confronto estava muito equilibrado e essa tensão foi porque o Fluminense precisava ganhar o jogo. Precisava fazer o resultado aqui no Brasil, né? Já que o primeiro jogo foi empate lá na Argentina, e enfrentava um time argentino muito bem postado, muito bem arrumado, do Milito, que inclusive é o técnico do Galo, né? Que hoje tá na final da Libertadores e que disputou a final da Copa do Brasil agora, um técnico que parece ser bem competente. Então o Fluminense teve muita dificuldade nessas oitavas de final, cara, inclusive mais do que teve nas quartas contra o Olímpia. E aí o gol do alívio foi sair só com 41 minutos de jogo. O Samuel Xavier conseguiu abrir o placar com um chutaço já de dentro da área ali, uma assistência do John Kennedy meio que sem querer. O John Kennedy tentou o chute, a bola voltou nele, ele deu um tapinha por cima e o Samuel pegou de primeira, a bola foi no ângulo. Ali eu acho que a gente começou a entender o quão difícil seria ganhar esse título. A gente estava muito confiante em todo o ano de 2023 para ganhar a Libertadores, mas a gente começou a entender, pelo menos eu comecei a entender, que não basta só você ser melhor que o seu adversário. O Fluminense era um time melhor do que o Argentinos Júnior, era um time melhor que o Olímpia, era um time melhor que o Inter e um time melhor que o Boca. Mas não precisava só disso para ser campeão. Você precisa, às vezes, de um pitadinha de sorte também. Afinal, o Samuel chutou aquela bola e o goleiro aceitou, não é problema nenhum falar isso. Pra mim, se não foi um frango, foi uma falha muito feia do goleiro do Argentinos Júnior. Se eu não me engano, era o terceiro goleiro naquele momento, porque o reserva seria o titular, né? O titular no jogo anterior foi expulso no lance com o Diogo Barbosa. O reserva passa mal antes do jogo e o terceiro goleiro, que não tinha nenhuma partida como profissional, entra e acaba falhando ali no gol. Mas, cara, Libertadores é isso e eu comemorei igual um maluco da mesma forma. Se fosse goleiro titular, reserva, se fosse uma criança ali no gol, eu ia comemorar igual um doido da forma que eu comemorei. Aqui, em segundo lugar, não é um gol de título, obviamente, porque não pode. Não é um gol de classificação, não é um gol em mata-mata, não é um gol importante para nenhum campeonato do Fluminense, nada disso. É um gol na 15ª rodada do Brasileirão de 2022, numa partida que a gente já estava ganhando por 3-0 dentro do Maracanã. Acho que você já pegou qual é, né? O último gol de Frederico Chaves Guedes com a camisa do Fluminense e o quarto gol da vitória contra o Corinthians dentro do Maracanã pelo Brasileirão de 2022. Arrisco dizer que... Arrisco não, eu cravo que... Esse foi o gol mais emocionante que a torcida do Fluminense presenciou no Maracanã depois da reforma ali para a Copa do Mundo.
tirando a Libertadores de 2023. É óbvio que tem que tirar, porque a final foi no Maracanã, tivemos jogos históricos ali, as oitavas de final, as quartas contra o Olímpia, a semi contra o Internacional, que inclusive vai passar aqui, só dando spoiler pra vocês, acho que vocês já imaginavam, né, também. Mas é o gol mais emocionante, não sei se o gol mais importante pra mim, o nível de importância daquele gol pensando pro Fluminense como clube, não é tão grande assim, não fez diferença nenhuma na partida. Mas em questão de emoção, pra mim só perde pros gols da Libertadores de 23. Eu acho que eu nunca vivi e nem vi algo parecido com aquilo num gol que não fosse de título ou de classificação torcendo pro Fluminense. Eu consigo lembrar de cada detalhe, cara. Eu tava naquele jogo contra o Corinthians, naquele 4-0, eu lembro de cada detalhe do Fred aquecendo, do Fred correndo pra entrar em campo, do Diniz colocando ele em campo, do Fred fazendo gol e correndo igual um maluco o campo inteiro, chorando igual um doido. E eu na arquibancada, vou ter que confessar aqui que eu chorei igual uma criança, cara. Não tem como. Pô, era o meu ídolo fazendo o último gol dele com a camisa do Fluminense, um gol que ninguém esperava, ele tava com um problema no olho, depois ele foi falar ali na entrevista. Então, assim, eu acho que foi uma das coisas mais emocionantes que eu presenciei no estádio. O primeiro lugar nessa lista aqui, já dei o spoiler ali mais cedo, é um gol na Libertadores de 2023. Eu tentei fugir um pouco da obviedade, tentei não falar sobre isso para tentar trazer uma coisa nova aqui, alguma outra coisa que vocês não estivessem esperando. Mas, cara, eu percebi que não tem como. Eu acho que eu nunca senti nada parecido com o que eu senti no gol do Germancano no Beira-Rio, aquele gol do 2-1 contra o Inter na semifinal da Libertadores de 2023. Muita gente, né, eu vi ali no Twitter, no Instagram também, muita gente fala daquele gol do Cano, o segundo gol do Cano no Maracanã, no jogo de ida. Ele faz aquele primeiro do 1-0, o Inter vira o jogo, o Fluminense com 1 a menos o jogo inteiro, e aí o Cano acha um gol no escanteio ali, numa bola que o menino cabeceia pro meio da área, o Cano no meio de 2, 3 marcadores consegue ali virar um voleio, quase que sem mexer o corpo faz aquele gol, mas eu não consegui comemorar aquele gol, eu não sei explicar porquê, mas eu fiquei estático. Sai o gol do Fluminense, todo mundo comemorando na minha volta, chorando e começando a acreditar mais que a gente passaria no Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul. Mas eu fiquei estático, cara. Eu não sei explicar porquê, não me perguntem também. Mas eu tava muito nervoso e eu simplesmente não consegui reagir àquele gol. Mas o segundo gol no Beira-Rio, o gol do Germancano ali com a assistência do Johnny, eu acho que é o maior... Acho não, tenho certeza. Tirando a final ali do gol do John Kennedy, é o maior ápice de felicidade e emoção que eu senti com o futebol na minha vida, e eu tendo a ter uma dificuldade muito grande de acreditar que eu vou sentir alguma coisa parecida com isso nos próximos 20, 30, 50 anos de vida. Eu lembro de comemorar muito ali o gol de empate do John Kennedy, obviamente, né, era o gol assim, que dava ao Fluminense a possibilidade de disputar ali os pênaltis, de se classificar para uma final de Libertadores, mas é o que eu falei, não era um gol de uma garantia, era um gol que te dava a possibilidade de ter outra chance de ir pra final. Mas, cara, alguma coisa dentro de mim me falava que o Fluminense ia pra final da Libertadores e não ia disputar pênalti nenhum. Nem em final, nem em semifinal, e que a gente ia virar aquele jogo. Não sei porquê, mas eu tinha muito essa certeza depois do gol de John Kennedy. Então, eu não comemorei tanto quanto eu podia comemorar aquele gol, sabe? Eu meio que fiquei na frente da TV ali esperando sair o segundo. Tava com essa expectativa muito alta, cara. Então, quando a bola chega ali no pé do Germancano, passa um filme na minha cabeça, acho que não é de todo mundo que acompanhou o jogo, de tudo que a gente viveu naquela Libertadores até chegar naquele momento, de tudo que a gente poderia viver depois daquilo, disputar uma final depois de 15 anos, de tudo que a gente viveu em 2008, do que a torcida do Fluminense sofreu. Então, assim, cara, é difícil de explicar, é difícil de externar em palavras o que eu e com certeza você que tá assistindo aqui sentiu naquele gol do Cano. Eu tenho certeza que foi a comemoração mais longa da minha vida, porque o jogo não acaba depois do gol de Germancano, ainda tem uns 8, 9, 10 minutos ali de tempo complementar mais acréscimos, mas eu tinha certeza que não ia sair mais nada ali, eu tinha certeza que o Inter não ia conseguir empatar aquele jogo, porque estava escrito que o Fluminense ia conseguir a classificação. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que foi o gol que eu mais comemorei na minha vida, tirando o gol do John Kennedy na final do Libertadores e o próprio gol do Cano também, que abriu aquele placar ali. Mas como não pode gol em final, esse acaba sendo o nosso primeiro lugar aqui na lista. Então, rapaziada, esse foi o meu top 10 dos gols que eu mais comemorei na vida torcendo pro Fluminense. Lembrando que eu não posso comentar e não posso citar gols em finais, porque ia ficar muito óbvio. Eu ia falar gol em final de Carioca, gol em final de Libertadores, os gols do Arias na Recopa. Então eu me limitei ali a gols que não fossem em finais de campeonato.
Mas eu quero muito saber de você, cara. Comenta aqui embaixo qual que foi o gol que você mais comemorou na sua vida, tirando o gol do John Kennedy na final da Libertadores de 2023. Coloca aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários, como eu sempre faço, porque eu curto muito, cara, ver esses relatos. Ó, tô até errando português aqui, de tão legal que eu achei fazer esse vídeo. Ver esses relatos das vivências e experiências que vocês colocam aqui embaixo, até porque eu não sou o cara mais importante do mundo, né? Eu só coloquei as minhas opiniões aqui, mas vocês têm um espaço aqui embaixo para comentar as de vocês e eu vou ficar muito feliz de ver vocês fazendo isso, valeu? E se você não fez ainda, cara, eu tenho que te lembrar, deixa o like aqui embaixo, já te falei que é de graça, pô. Você não tá gastando dinheiro, você não tá gastando energia, você não tá gastando nada, no máximo 1,5 segundo da tua vida pra tu deixar o like aqui embaixo. Isso aqui não é um esporro, isso aqui não é um aviso assim, é só um pedido. Por favor, deixa o like aqui embaixo e comentem sugestões pros próximos vídeos e até o próximo sábado, rapaziada. Tamo junto e saudações tricolores.